Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. A comunicação é a chave para estabelecer relacionamentos significativos. E neste episódio vamos ver como ter conversas amistosas e agradáveis com as pessoas que visam edificar vidas e não destruí-las. O tema de nosso podcast de hoje é Sabedoria nas Palavras. O texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, que diz: As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O texto menciona que a expressão pode se referir tanto às esposas dos diáconos quanto a mulheres que têm papéis de liderança na igreja. Paulo acreditava que era fundamental que essas mulheres, que ocupavam lugares de destaque na comunidade, agissem com a mesma responsabilidade e comprometimento que os homens que também estavam em posições de liderança. Quando Deus escolhe pessoas para servir a sua igreja, Ele observa os corações que estão alinhados com o seu propósito. O que realmente importa para Ele não são os talentos apenas ou as habilidades, mas sim a integridade e a espiritualidade dessas pessoas. Em seus escritos, o apóstolo Paulo oferece orientações valiosas para diversas pessoas, sem deixar de lado a importância também das mulheres. Ele reconhece o papel fundamental que elas desempenham tanto na igreja quanto na família. Paulo, preocupado com o bom funcionamento das atividades da igreja, fornece orientações valiosas sobre os princípios que deveriam guiar a escolha dos líderes. Em suas diretrizes, ele incluiu também as mulheres. Essas mulheres provavelmente eram colaboradoras dos diáconos, responsáveis por ações de cuidado e assistência a grupos vulneráveis, como órfãos e viúvas. Para alguns, pode se referir também às esposas dos diáconos ou que elas mesmas sejam as diaconisas. Para desempenhar essa função com eficiência, essas mulheres precisavam cultivar determinadas virtudes que as preparariam para suas responsabilidades. No entanto, as qualidades mencionadas por Paulo não são exclusivas para as mulheres que ocupam papéis semelhantes. Pelo contrário, elas devem ser seguidas por todas as mulheres cristãs e podemos dizer que também pelos homens. Dessa forma, elas se tornarão exemplos na igreja. Essa passagem é importante, que ela nos dá uma visão de como devem ser os líderes cristãos, sejam homens ou mulheres que ocupem tal posição. Ela nos mostra que um líder cristão é alguém que deve ser uma pessoa responsável, alguém que procura viver uma vida centrada em Cristo, vivendo de acordo com os padrões de santidade estabelecidos na palavra. Embora a mensagem tenha um foco especial nas mulheres, quero me dirigir a todos, pois essa orientação se aplica também aos homens. A palavra caluniadoras no original é diabolos, que também é utilizada para se referir ao diabo, que é conhecido como caluniador e acusador. Portanto, o que a Bíblia nos ensina é que as mulheres e os homens não devem se comportar como diabos, o que, se parar para pensar, é uma afirmação poderosa e confrontadora. Quando fazemos acusações infundadas, espalhamos rumores ou falamos mal de alguém sem ter a certeza dos fatos, estamos nos fazendo de adversários. Essa atitude é comparável à figura que representa as falsas acusações e a malícia. A Bíblia condena a prática da calúnia, pessoas que só vivem a fazer mexericos da vida de outros. Veja o que diz Provérbios 16, 28. O homem perverso cria dissensão, e o difamador separa os melhores amigos. E ainda Tiago escreve na sua carta: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, não és praticante da lei, mas juiz. Será que você, seja homem ou mulher, tem andado neste caminho destrutivo ou será que você está seguindo o caminho da bondade e a verdade? É importante refletir sobre isso,
pois levantar acusações ou tirar conclusões precipitadas com base em suposições é uma questão muito grave. Veja o que diz Provérbios 18:13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Não se enganem, estamos sendo confrontados pela palavra de Deus por esses ensinamentos, e é essencial que abordemos isso com uma postura humilde. Precisamos agir com integridade, clareza e confiança, evitando nos tornar instrumentos de desarmonia na vida dos outros. É preciso tomarmos cuidado com a nossa língua. Somos exortados pela palavra de Deus em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma palavra gentil tem o poder de fortalecer as pessoas ao nosso redor. Não se trata de elogios vazios ou manipulativos, mas de expressões sinceras, que visam ajudar o outro a se tornar mais forte na fé ou a se aproximar do exemplo de Jesus Cristo. Essas palavras podem ser encorajadoras ou de orientação, dependendo do que for mais adequado para cada situação. Elas não apenas glorificam a Deus, mas também têm um significado profundo e duradouro. A calúnia é um desafio para todos nós. Saber guardar a língua e não falar além do necessário pode ser muito difícil. É importante que estejamos sempre vigilantes e expressemos apenas aquilo que é verdadeiro, respeitoso e digno. Em outras palavras, se o que você tem para falar não vai edificar, é preferível falar menos ou, melhor ainda, fique calado. Quando surgir a oportunidade de oferecer conselhos sábios, devemos nos lembrar da responsabilidade que temos de nos pautarmos pelos ensinos bíblicos. Não sejamos um diabo na vida dos outros, mas que nossas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de termos uma resposta certa para cada pessoa e que essa resposta glorifique a Deus. Que o Senhor te abençoe.